Boa noite, me chamo Gilson, sou aluno da quarta turma do ProF. Estou aqui para apresentar o meu mapa conceitual, que foi uma proposta da disciplina Problemática de Educação Física como avaliação dessa disciplina. Então o objetivo era sistematizar todas as problemáticas de educação física que a gente vivenciou ao longo dessa disciplina, né? Retratar e desmembrar um pouco delas e dar a minha concepção do pensamento a respeito dessas práticas, né? Então aqui tá o meu mapa conceitual, como vocês estão visualizando. E esse mapa ele foi confeccionado no aplicativo padrão de confecção do mapa conceitual. Eu estou fazendo essa transmissão através do OBS. Então tá aqui um arquivo de PDF, eu vou ampliar para que a gente possa dar uma maior compreensão e uma melhor visualização do que está descrito nesse mapa, né? Então, primeiramente, eu tratei de abordar 6 perspectivas que eu achei oportunas para retratar essa questão das problemáticas da educação física. Então, eu trouxe, em primeiro momento, as transformações da área. Então, ao longo do tempo, a educação física ela sempre acompanhou essa transformação cultural que a gente vivencia na sociedade. Então, a gente anteriormente tinha uma prática mais voltada para uma perspectiva esportivista, que a gente vai enquadrar como perspectiva de práticas tradicionais. E ao longo dessas transformações, essas práticas elas foram sendo superadas, né? Então a gente vai ter novas demandas curriculares, como vocês estão vendo aqui, que vai transformar essa educação física e possibilitar uma ampliação maior da aquisição do conhecimento por parte do aluno, né? Então, como transformação dessa área bem pertinente, eu achei importante elencar aqui o Movimento Renovador da Educação Física Brasileira, que veio justamente fazer uma crítica à atuação docente de alguns professores, que na sua grande maioria utilizava essa pedagogia tradicional, essa prática tradicional de ensino, e promovia apenas a perspectiva esportivista, né? Então, o Movimento Renovador ele vem fazer uma crítica e dizer que a educação física ela não só deve trabalhar a questão do esporte, mas outros conteúdos da cultura corporal do movimento. Então, acompanhando essa prática, eu desmembrei aqui, enquanto problemática da educação física, justamente essa ação docente em 3 perspectivas distintas, né? Aqueles professores que trabalham, como eu relatei anteriormente, a partir das práticas tradicionais, se utilizando da perspectiva esportivista. Então, o esporte ele passa a ser o único meio e fim da educação física. Então, o objetivo era promover as práticas corporais através do esporte. E essa perspectiva ela surgiu na década de 70 e conseguiu se manter até metade da década de 90, após a gente ter esse movimento renovador que veio fazer críticas a esse sistema de ensino, né, esse modelo de ensino. Outra questão que eu achei pertinente retratar foi a questão do abandono do trabalho docente, que a gente pode desmembrar em 2 perspectivas, né? O desinvestimento pedagógico, que é aquele professor que não tem interesse no planejar a sua aula, na execução e na ação dessa aula, né? Então, ele não existe um objetivo a ser atingido no decorrer da aula. Então, é aquele professor que, na sua grande maioria, ele rola a bola, né? Então, é o aluno que fica lá na quadra, não sabe o que é que está acontecendo naquela aula, não sabe qual é o objetivo. E outra perspectiva do abandono do trabalho docente, a gente consegue enxergar nessa falta de intervenção do professor. Então, o professor ele não media o processo de ensino-aprendizagem e o aluno quem escolhe, na verdade, o que é que vai fazer naquela aula, né? Então, a gente vê uma prática muito sistematizada que se repete. Os meninos sempre jogando futsal e as meninas sempre jogando queimado. E o que é que acontece com aqueles que nem querem jogar futsal e nem querem jogar queimado? Então, passa toda a aula sentado na arquibancada esperando o tempo de aula se findar e o professor ele não media esse processo de ensino-aprendizagem. Então, as práticas inovadoras, que está atrelada a esse movimento renovador da educação física brasileira, ela vem para mostrar que a educação física ela está além dessas possibilidades, né? Então, vem mostrar quais as contribuições que a educação física ela pode promover ao aluno enquanto componente curricular. Então, aqui nessa parte inferior, a gente tem 2 perspectivas, as transformações da área e as atuações docentes como referência de problemática de educação física. Então, mais central
eu elenquei a questão da invisibilidade do conhecimento disciplinar. Eu achei pertinente retratar isso aqui. Por quê? Muitas vezes a gente encontra uma gestão escolar ou até mesmo colegas de profissão que não dão o valor necessário à educação física, né? Não conseguem enxergar qual o objetivo enquanto formação esse componente curricular ele pode trazer dentro do contexto da escola. Então essa invisibilidade do conhecimento disciplinar às vezes acarreta muito problema para aqueles professores que realmente querem se fazer dessa prática uma forma de promover o desenvolvimento de habilidades e competências por parte do aluno. Então, aqui do lado esquerdo, em verde, eu retrato as condições objetivas de trabalho. Né? Eu também achei um tema bastante interessante dentro desse contexto da problemática da educação física, que são possibilidades que o professor profissional ele vai passar dentro do seu contexto do chão da escola, que pode interferir justamente nessa ação pedagógica. Né? Então, a praxis pedagógica, a relação teoria e prática, ela pode ser prejudicada a partir dessas condições objetivas de trabalho. Então, quais seriam essas condições? Remuneração salarial. Então, quando o professor ele se sente valorizado a partir dessa estruturação salarial, né, ele consegue atingir e buscar novas possibilidades para possibilitar essa formação do aluno. É o tempo para planejar e refletir sobre. A gente sabe que o planejar ele é o caminho que vai fazer com que o professor atinja o objetivo. Então, o professor ele precisa parar e analisar se essa proposta que ele está levando para dentro do contexto da sala de aula ela está sendo pertinente e em todo momento fazer esse feedback para refletir o que deve ser alterado, se o planejamento deve seguir na mesma sequência. Outra questão que eu achei interessante retratar foi a questão das formações continuadas. Então, a gente encontra relatos, né, até meu mesmo, de poucas vivências relacionadas a essas formações continuadas. Então, a gente consegue interagir com outros colegas da área para tentar identificar, né, as problemáticas que a gente vivencia dentro do contexto da nossa escola e ver se na escola de outro colega essa mesma vivência que a gente tem negativa ela foi superada e como foi superada para que a gente possa também trocar, né, experiências. Outra questão que eu achei pertinente retratar foi o quantitativo de alunos em sala de aula. Então, a depender do quantitativo, a gente tem dificuldade, né, em analisar, em enxergar esse movimento do aluno, porque a demanda é grande e a gente não consegue dar atenção a todos. Então, esse quantitativo de alunos também é uma problemática que vai interferir nessa ação pedagógica do professor. E, por fim, não mais importante, eu coloquei aqui a infraestrutura. A gente muitas vezes se depara com condições precárias de trabalho e material didático, né? Às vezes é o próprio professor quem financia esse material para que a aula possa acontecer. Então, essa questão da infraestrutura e material didático também é uma grande problemática atrelada à educação física. Então, aqui mais superior, eu elenquei duas perspectivas também. A questão do afastamento do aluno. Então, isso é uma questão muito recorrente no contexto da educação física, né? Então, a gente tem um afastamento dos alunos, seja por indisciplina, seja por falta, mas aqui eu consegui elencar algumas problemáticas que eu achei pertinente dentro do contexto dessa prática, né? Então, a primeira foi as aulas no contraturno. Então, como é que isso funciona? O aluno ele tem aula pela manhã e as aulas práticas são marcadas para o turno da tarde. Então, muitas vezes, ou por morar longe, ou por desinteresse pela disciplina, esse aluno ele não frequenta as aulas do contraturno. Então, digamos que em uma média de 40 alunos, apenas 15, 20 vão frequentar a aula. Então, essa é uma problemática que interfere também na questão do trabalho do professor e no desenvolvimento dessas habilidades motoras por parte do aluno. Outra coisa que eu achei interessante que vai promover esse afastamento dos alunos é justamente a repetição dos conteúdos, né? Então, não existe uma sistematização desse conteúdo. Ano após ano, o aluno ele acaba por sempre vivenciar o mesmo conteúdo. Então, essa repetição acaba causando um cansaço, uma fadiga do aluno em querer aprender algo relacionado a esse componente curricular. Eu retratei aqui também a questão do insucesso da experimentação da disciplina, né? Então, como é que isso acontece? De maneira prospectiva e de maneira retrospectiva.
O que seria a maneira prospectiva? É quando o aluno, por alguma experiência que venha a acontecer, ele tem medo de executar algum movimento que não seja aceito pelo grupo onde ele está inserido, os colegas de sala, né? E venha sofrer alguma chacota de algum colega devido a má execução desse determinado movimento, né? Então a gente sabe que o movimento ele varia de pessoa para pessoa, então ele deve ser respeitado a habilidade motora e a capacidade que o aluno tem em executar a demanda que o professor proporciona. Então o professor ele tem que ser mediador nesse processo e estimular a prática desse aluno, né? E a outra perspectiva que eu retrato aqui é a questão retrospectiva. E o que seria isso? É ele ter executado algum movimento numa aula passada, então isso foi frustrante para ele. Ele tem, devido a esse sentimento vivido há tempos atrás, ele tem medo de executar o mesmo movimento em uma aula posterior, porque ele já tem esse passado histórico de uma má execução, não? Então a vergonha ou o medo em reproduzir a mesma sensação novamente acaba por fazer com que esse insucesso na experimentação da disciplina venha acontecer. E por fim, eu trago como uma das problemáticas da educação física nessa proposta de afastamento do aluno justamente a falta de equidade, né? O que seria essa equidade? A participação de meninos e meninas. Então, por que isso acontece? A gente tem um histórico, se a gente parar para analisar historicamente, os meninos sempre são influenciados, oportunizados de viver vivências atreladas à questão do movimento, enquanto as meninas têm essa vivência reduzida. Então, quando a gente chega numa fase da infância, numa fase da adolescência, essa questão fica ainda mais inerente. Então, a gente acaba por ter mais participantes meninos do que meninas. Então, dentro do contexto da aula, para oportunizar um melhor desenvolvimento por parte do professor, essa relação teoria e prática fica prejudicada porque acaba por afastar, né, as meninas dentro desse contexto e justamente por esse contexto histórico que ela vem passando ao longo do tempo. Então a falta de equidade ela vai representar, né, um processo que vai afastar alguns alunos dessa prática pedagógica. E por fim, eu coloquei aqui para finalizar esse mapa conceitual a cultura escolar, né? Então, a depender do contexto social em que essa escola está inserida, essa cultura escolar ela pode interferir na questão do componente curricular educação física e trazer consigo uma problemática atrelada à sua perspectiva, né? Então, a cultura escolar também é um elemento muito importante que vai influenciar nessa relação teoria e prática. Então, essa foi a sistematização do meu mapa conceitual, onde eu determinei aqui seis momentos em que a gente pode desmembrar a partir das problemáticas da educação física, né? Que é condição objetiva de trabalho, as transformações na área, as atuações docentes, a invisibilidade do conhecimento disciplinar, o afastamento dos alunos e a cultura escolar. E dentro desse contexto, eu apresento aí essas possibilidades que eu falei e essa contextualização. Espero ter atingido o objetivo da avaliação e tenha uma boa noite.